foi rasgada. Celebre, filha de Sião. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Marina. Muito obrigado, pastora, pelo convite. Obrigado, evangelista Eduardo. Muito obrigado pela alegria de estar com vocês aqui. Nós temos sido abençoados por esta igreja. E eu me sinto muito feliz, abençoado, me sinto em casa, por poder nesta noite trazer a mensagem do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? E o tema da mensagem que nos foi proposto, o tema deste 18º aniversário desta igreja, é a volta de Cristo. E mais do que nunca, né, como diz o Lula, mais do que nunca antes da história deste país, né, nunca antes se falou tanto em volta de Cristo como tem se falado hoje. E precisa ser falado mais ainda, porque este é um tema extremamente importante para a igreja atual, para os nossos dias. E eu quero então que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, do versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para a leitura da palavra. Aleluia, Senhor. Amém. Amados, a palavra do Senhor diz assim: e é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não vereis. E dir-lhe-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo aí, não vades nem os sigais, porque como um relâmpago ilumina desde a sua extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor amado e bendito, em nome de Jesus, nesta noite, ministramos a Tua palavra que é vida e poder, Senhor. Fala com cada vida aqui presente, fala com cada homem e cada mulher, Senhor. Tu conheces o coração deste homem e desta mulher que precisa, Pai, desta palavra nesta noite. Há vidas aqui, ó Deus, que estão clamando pelo Senhor e que precisam do Teu renovo, da Tua graça, da Tua direção. Portanto, ó Espírito Santo de Deus, Tu fique à vontade no nosso meio. Faça a Tua obra e o nome do Senhor seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nesses dias que nós estamos vivendo, amados, são dias difíceis, dias em que nós, muitas vezes, olhamos ao nosso redor e vemos testemunhos visíveis e claros de que a volta de Jesus está se aproximando a cada dia mais. Nós temos na história do mundo muitos vulcões e terremotos acontecendo, mas nunca nós vimos acontecer esses terremotos, esses furores de terra, essa situação tão terrível como tem acontecido nos nossos dias. O tempo está encurtando cada dia mais, o tempo está passando cada vez mais rápido, e apenas uma pequena parte, um povo não está observando que as coisas estão acontecendo a uma velocidade muito rápida. E a volta de Jesus, que ele disse aos seus discípulos, que ele não sabia a hora, não sabia o dia, não sabia o momento, mas ele disse aos seus discípulos que algumas coisas
poderiam acontecer ou poderiam sinalizar a sua volta, essas coisas já estão acontecendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é só você prestar atenção naquilo que a natureza está dizendo, para você perceber que Jesus está voltando. Amado, Jesus está voltando. Quando nós observamos que os terremotos têm se avolumado, quando nós observamos que os tsunamis, que quantos de nós aqui tínhamos visto falar de notícias de tsunamis, de inundação e de qualquer outro tipo de coisa, essas notícias têm se avolumado de uma forma muito rápida. E Jesus, ele vai dizer isso. Mas Jesus observa aos seus discípulos, ali no versículo 20, ele faz uma anotação. Ele diz para os discípulos, olha, não se preocupem também com as aparências exteriores, porque também não vai ser isso. Esses rumores de guerra, situações de terremotos e outras situações que têm acontecido no mundo, não necessariamente dizem que Jesus está voltando, embora seja um sinal claro e evidente. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que mesmo apesar desses sinais evidentes, muitas pessoas não vão crer que Jesus está voltando. Quando você fala para uma pessoa que houve um terremoto, houve um tsunami, houve uma inundação, e isso é sinal de que Jesus está voltando, tem muita gente que não crê, porque as pessoas estão acostumadas a viver dessa forma, estão acostumadas a pensar um pouco mais a respeito das suas vidas desse jeito. Mas o que eu quero trabalhar no seu coração nessa noite, não é tanto para aquele que está no mundo perdido, porque a Bíblia diz que aquele que está no mundo perdido é como um morto diante de Deus. Ou seja, se o mundo acabar hoje, essa pessoa já está morta e ela vai simplesmente continuar morta para o inferno. Então não há muito problema nesse aspecto, porque aí já está perdido mesmo, perdido fica. A grande questão que eu quero trabalhar no seu coração nesta noite é em relação àquele que está dentro da igreja, mas está com a cabeça no mundo. Ou seja, o corpo está presente na igreja, mas a sua vida está permeada por valores do mundo. E aqui Jesus bota o dedo na ferida, quando ele trabalha a questão de Ló. Ali a palavra do Senhor diz, ali no versículo 29, 28, diz que assim também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, as pessoas procuravam viver a sua vida normal, como se Deus não fizesse parte da sua vida. Para e pensa um pouquinho comigo. Nos dias que nós estamos vivendo, no dia de hoje, não é diferente. As pessoas estão vivendo as suas vidas como se Deus não existisse. As pessoas estão vivendo a sua vida como se o dia de amanhã não fosse chegar. As pessoas da nossa sociedade estão vivendo o dia a dia como se Jesus, ou como se nós não tivéssemos que prestar contas para Jesus daquilo que nós fazemos na nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E aqui a Bíblia alerta para um perigo muito grande, porque a hora iminente vai chegar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor mostra um pouco a respeito deste homem chamado Ló. Quem era Ló? Ló era um cristão derrotado. Ló era um homem que, apesar de conhecer Deus, não vivia os preceitos de Deus, não colocava princípios de Deus em prática na sua vida, embora Ló conhecesse Deus. A história de Ló, que Jesus usa para ilustrar essa situação, mostra um homem que nunca tomava a iniciativa de seguir a Deus. Ele, quando muito, ele era levado por alguém. Muitos cristãos desses dias são levados por alguém. Eles vão à igreja porque tem uma programação, eles vão à igreja porque tem um evento, vão à igreja porque tem uma festa, mas eles não buscam a Deus. Na história de Ló, amados, Ló caminha com Abraão, Ló anda junto com Abraão, Ló observa Abraão levantando altares ao Senhor, Ló observa Abraão fazendo orações ao Senhor, Ló observa Abraão orando e conversando com o Senhor, mas o Deus de Abraão não era o Deus de Ló. O Deus de Abraão não era o Deus de Ló. Simplesmente Ló era um amigo de Abraão, era um parente de Abraão, e então ele observava, ele caminhava junto com Abraão, mas ele não servia ao mesmo Deus de Abraão. E aparentemente parecia que Ló servia a Abraão, servia a Deus, temia a Deus, mas na verdade isso não acontecia. Ló, como muitos crentes de hoje, tinham feridas, sentimentos no seu coração, que não deixavam que a palavra de Deus tratasse. Nós temos crentes no nosso dia hoje, que se morressem hoje irão para o inferno, porque têm feridas no seu coração que não foram tratadas. Situações de 10, 12, 15, 20 anos da sua vida, que jamais conseguiram resolver, e estão vivendo a sua vida como se não tivessem que prestar conta de alguma coisa que fizeram ou deixaram de fazer.
estão simplesmente vivendo a sua vida, estão simplesmente achando que um dia não vão precisar prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas vidas. Nós temos pessoas que não entendem que Deus está usando circunstâncias da sua vida para trazê-los mais para perto. Tem pessoas que estão passando por acidentes de carro, acidentes no trabalho, estão passando por problemas de crise conjugais, crises familiares, e não conseguem entender que essa circunstância, este momento, essa adversidade, é um meio para Deus te trazer para perto dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, pare e preste atenção nas coisas que acontecem na sua casa. Tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Às vezes nós reclamamos uma situação no emprego, quando a gente às vezes é mandado embora. A gente reclama e fala, meu Deus, eu sou um servo fiel, eu trabalho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que eu fui mandado embora? É uma circunstância em que Deus está usando na sua vida para te trazer mais para perto dele. Às vezes Deus precisa usar essas circunstâncias, situações, para nos trazer para perto dele. E tem crente que não consegue perceber, tem pessoa que não consegue perceber isso, que a luta, a dificuldade, a circunstância está nos favorecendo trazer para perto do Senhor. Por isso que muita gente começa a murmurar, por isso que muita gente começa a reclamar, muita gente começa a brigar com Deus, brigar com a igreja, brigar com um monte de gente, quando na verdade devia olhar e falar assim, puxa vida, eu fui impedido de fazer isso, eu estou em crise no meu casamento, eu estou em crise na minha casa, eu estou com crise no emprego, será que alguma coisa Deus não quer falar para mim através dessa crise? É o momento em que Deus quer trazer você mais para perto, para tratar, para abençoar a sua vida. Ló estava passando por este momento, mas Ló não conseguia perceber. Os inimigos vieram levar a família de Ló aprisionados, e vai lá Abraão e tenta lutar, e luta, e consegue trazer a família de volta. E nem assim Ló serviu ao Senhor. Ló vai morar numa cidade chamada Sodoma, uma cidade pecaminosa, uma sociedade totalmente envolvida no pecado. E ele, conhecendo princípios reais da palavra de Deus, ele não é capaz de fazer a diferença naquele lugar. Porque o pecado, ele tem uma característica muito interessante. O pecado é como se fosse a ferrugem. Alguém já viu, alguém já entrou em algum mercado para comprar 1 quilo de ferrugem? Alguém já pediu para a ferrugem entrar na sua casa? A gente que mora aqui em beira de praia sabe que é isso, né? Você deixa como um móvel, deixa ele bonitinho, arrumadinho, um carro novinho. Dali um ano, se tiver um riscadinho naquele carro, quando você vai observar, aquele riscadinho começa a ser contaminado pela ferrugem. O pecado é exatamente a mesma coisa, amados. O pecado você não vê, você não compra 1 quilo de pecado no mercado, mas o pecado vai entrando na nossa vida de uma forma tão sutil, de uma forma tão imperceptível, que quando nós observamos, nós estamos todos enferrujados, como se fosse um metal que é enferrujado pela ferrugem, pela ação do tempo. O pecado faz exatamente isso na nossa vida hoje. E não é à toa que o mundo, o sistema mundano, usa o sistema da televisão. Agora na novela da Globo, aquela novela das 8 horas da noite, tem uma música lá que fala, que chama o diabo para vir morar na sua casa. Uma música em inglês. E a música está chamando o diabo para vir morar na sua casa. E as pessoas começam a ouvir a novela, e elas começam a cantar aquela música, sem saber o que é que estão cantando, e estão dizendo, o diabo vem morar na minha casa. Diga misericórdia. Mas assim nós estamos vivendo esse dia. Ló é um homem que chega numa cidade chamada Sodoma, e ele logo se torna uma pessoa importante naquele lugar. Tanto que ele é encontrado à porta. Os anjos, quando chegam em Sodoma, encontram ele na porta da cidade. E na porta da cidade daquele tempo só ficavam pessoas importantes. Ele era um juiz daquela cidade. Era um homem chamado para fazer a diferença. Mas Ló não fazia diferença onde ele estava. Diga assim, o crente que vai ficar vendo os outros subirem para o céu é aquele que não faz diferença onde ele está. O que é um crente que faz diferença, pastor? É o seguinte, você chega de manhã no seu local de trabalho, chegou no domingo à noite, a pastora pregou, o pastor pregou, a administração foi uma bênção, Deus falou ao seu coração, Deus renovou, Deus estimulou você. Aí na segunda-feira, quando você chega para trabalhar, tem aquela rodinha do cafezinho contando piada indecente, piada que não se convém falar nem em lugar nenhum, e você começa a entrar na rodinha do escarnecedor, e você começa a fazer também aquelas coisas que as pessoas fazem. O pecado vai entrando na nossa vida. Casais que estão em crise, que precisam recorrer a uma série de situações, outras, para poder ver se apimenta a relação, para ver se melhora o casamento. Tudo isso o pecado vai entrando na nossa vida, vai entrando em nossa casa. Irmãos que são honestos dentro da igreja, mas que saem lá fora e fazem
são coisas sutis, são coisas simples, mas que Jesus quer que nós percebamos que essas coisas podem atrapalhar a nossa entrada no céu. Ló não conseguia perceber isso. Ló não conseguia aprender as lições da vida. E é interessante que quando Deus se manifesta a Abraão, e Deus diz: olha Ló, Abraão, eu estou para fazer um grande juízo sobre Sodoma. Abraão imediatamente lembra que tem um parente naquele lugar que ele ama. E aí ele começa a fazer um diálogo com Deus. Ele começa a dizer: mas Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade. Aquela cidade está certo que é pecaminosa, mas o Senhor vai destruir aquela cidade se tiver 45 justos ali. E aí Deus diz: se tiver 45 eu não destruo. E se tiver 40, se tiver 30. E Abraão foi abaixando a conta, vai chegar em 10. E aquela cidade não tinha sequer 10 pessoas justas. E é interessante que quando Deus manda os anjos ali para tratar aquela situação, para falar com Ló, olha só, Ló, primeiro ele leva aqueles dois anjos para a casa dele. E ali, quando aqueles homens daquela cidade vão bater na porta daquela casa daquele homem chamado Ló, e eles fazem uma proposta decente, querendo ter relações com os anjos que chegaram ali, o que Ló faz? Você acha que Ló ficou nervoso, foi orar, foi fazer alguma coisa? Não. Ló oferece as próprias filhas para que aqueles homens tenham relações no lugar dos anjos. O pecado estava tão cheio na vida de Ló, que Ló achava normal qualquer coisa. Qualquer coisa que estivesse acontecendo ao seu derredor era normal para Ló. E é esse o problema, amados, que nós enfrentamos nesse dia. O crente está achando normal todas as coisas. O crente vê cambalacho, o crente vê isso, o crente vê aquilo, e começa a achar normal todas essas coisas. Ou seja, acha que tudo bem, está tudo certo, é isso aí mesmo. E não pode ser assim. Outra coisa que nós vemos na vida de Ló, amados, é que quando os anjos do Senhor falam para ele que, olha, Deus vai trazer um juízo sobre essa situação, o pecado deste povo chegou na conta, na medida certa, não tem como prolongar mais, vai executar o juízo. Ló até tenta dizer para os dois genros dele, para que tinham que seguir a Jesus, que tinham que seguir os anjos, que tinham que mudar de vida. Ele até tenta fazer isso, mas o testemunho de Ló era tão ruim, mas tão ruim, que os dois genros deles roubaram na cara dele. Os dois genros dele falaram: que isso, que conversa fiada de acabar o mundo, vai acabar coisa nenhuma. Desde que eu sou criança eu ouço que vai acabar o mundo, nunca acabou, não vai acabar não. É parecido com o que aconteceu com Noé. Deus deu uma palavra para Noé, para dizer: Noé, vai vir julgamento sobre esse mundo, eu vou destruir toda a carne, vai acontecer isso. E aí Noé começa a falar, começa a pregar a palavra. O que as pessoas falavam? Não vai acabar nada, que é isso, conversa fiada. Que esse negócio de chover, ninguém nunca sabe o que é chuva, ninguém nunca viu chuva, agora vê um doido aí falar que vai chover. Mas amados, aquilo que Deus fala, não deixa de acontecer. A palavra de Deus se cumpre, amém, amados? Amém. A palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Deus fala, Deus vela para cumprir a palavra, e ela se cumprir em nossa vida. Então aí nós vemos Deus operando, Deus agindo. Deus vai lá, então, manda dois anjos, tira Ló daquele lugar. Mas o grande problema é que aquele lugar não saiu do coração de Ló. E tem muito crente que Deus tirou do pecado, mas o pecado ainda continua dentro do coração. Né? Deus tirou o sujeito do pecado, mas o pecado ainda continua dentro do coração dele. É o crente que de vez em quando volta para o mundo. É o crente que de vez em quando dá uma recaída. É o crente que de vez em quando navega por outras ondas para ver se tem alguma novidade. E aí, amados, tem um problema muito sério. Problema sério é que na última hora, quando Jesus voltar, não terá outra oportunidade. E Jesus está voltando, amados. Essa mensagem é uma mensagem muito clara. Jesus está voltando. E ainda que Jesus não volte hoje, talvez hoje, eu e você, podemos ir ao encontro dele. Nenhum de nós aqui tem um certificado de garantia para saber o seguinte: olha, eu vou deitar na minha cama hoje e amanhã eu estarei aqui na escola dominical. Nenhum de nós pode garantir isso. Por mais crente que seja, pode garantir isso. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode garantir que vai almoçar amanhã. Nenhum de nós pode garantir que vai abrir os seus olhos amanhã. E amanhã nós podemos estar ao encontro com o Senhor. Porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que ao homem está ordenado viver uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Tem que ver depois da vida? Juízo. O juízo. Depois que nós fecharmos nossos olhos e o fôlego de vida, a última respiração, o último fôlego que estiver em nós sair de nós, a nossa alma sair, imediatamente a palavra do Senhor diz que vem o
juízo, ou seja, aquela alma, ela vai ser destinada para dois lugares apenas. Ou ela vai para o céu, tocar lira com os anjos, ou ela vai para o inferno rachar lenha, né? E rachar lenha e botar fogo no negócio lá. É isso, não tem outro caminho. Eu gostaria muito, nós gostaríamos muito que tivesse outra alternativa. Quem sabe se os nossos amigos espíritas estivessem certos, que nós pudéssemos ter outras reencarnações e voltar para consertar a besteira que a gente fez nessa vida e a gente tentar resolver isso lá na frente. Quem sabe seria uma boa oportunidade? Quem sabe? Mas se eu e você acreditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que só tem uma única vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: só existe essa única vida que Deus deu para você. Aproveite enquanto é tempo. Amém? Aproveite enquanto é tempo. Você não tem outra oportunidade para servir ao Senhor. Você não tem outra oportunidade para consertar a sua casa. Você não tem outra oportunidade para ser um homem feliz. Não tem outra oportunidade para ser uma mulher feliz. Ah, pastor, então eu vou pintar e bordar a partir de amanhã, né? Se você pintar e bordar a partir de amanhã, você vai passar a sua eternidade pintando e bordando no inferno. Você que escolhe. Deus não pensa em você que Deus vai ficar desesperado se você não for no último dia. Deus não. Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele enviou Jesus para pagar todos os nossos pecados. Aliás, vou dar uma boa notícia para você. Diga assim para a pessoa que está do lado: nenhuma pessoa vai para o inferno por causa dos seus pecados. Vai para o inferno se não aceitar o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Pastor, então eu posso pecar à vontade? Se ninguém vai para o inferno porque é pecador, né? Ninguém vai para o inferno por causa do pecado, então eu posso pecar à vontade? Pode pecar à vontade. O problema é que o salário do pecado é o quê? A morte. No Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando você trabalha na empresa, no final do mês você recebe um salário, porque você trabalhou, fez alguma coisa. Tudo que nós fazemos gera um benefício ou um malefício, né? Gera uma consequência. No caso do pecado é a morte, né? E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero contar uma história muito simples para você. Alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, teve um rapaz muito simples. Ele, numa conversa, dessa discussão que tem na escola, ele acabou puxando uma faca e acabou matando um amigo dele. E matou este amigo, morreu lá na discussão, na briga de amigos. Nunca tinha tido briga nenhuma, um rapaz pacato, igual aquele um que saiu atirando um monte de gente todo dia. Rapaz pacato, um rapaz que nunca teve briga com ninguém. Mas a discussão, no furor da discussão, o sangue ferveu, ele matou o outro amigo dele. E aí houve um julgamento, porque um crime tem que haver um julgamento. E aquele rapaz, por aquele crime, foi condenado à pena de morte. Mas aquela cidade conhecia aquela família, conhecia as duas famílias, e sabia que aquele rapaz, mesmo que teve errado, ele não tinha feito por maldade, não era algo normal dele, não era normal, não era da índole dele. E aquela comunidade toda, aquele povo daquela cidade, fez várias cartas ao governador do estado lá nos Estados Unidos, pedindo para que fosse transformada aquela pena de morte, fosse transformada numa pena com o tempo normal de ser cumprida. E a história que nós conhecemos diz o seguinte, que o governador ficou tão sensível aos apelos daquela comunidade, aos testemunhos que aquelas pessoas fizeram sobre aquele rapaz que tinha matado o outro, que o governador, sensibilizado, resolveu fazer um edito de perdão para transformar aquela pena de morte numa pena mais abrandada. E diz a história que quando aquele rapaz viu o governador chegar, aquele rapaz, ele olhou de longe quando o governador chegou para conversar com ele. Os guardas da pessoa disseram: olha, está vindo um senhor aí muito importante para conversar com você nessa noite, nesse dia. Diz que ele olhou e viu de longe um homem de terno, gravata, pensou: mas deve ser mais um pastor que vem pregar para mim, vem pregar arrependimento. E ele olhou de longe e falou: não vou conversar com esse senhor não, eu não quero conversar com esse senhor. E os guardas da prisão insistiram com ele, disseram: não, vamos lá, vamos conversar. Ele tem uma proposta boa para fazer para você, tem uma notícia muito boa para te dar. E o rapaz: não quero saber, não quero mais saber de notícia. Eu fiz um mal feito mesmo, eu errei, agora eu tenho que pagar pelo meu erro, e não quero saber. Eu estou aqui mesmo, eu virou as costas e voltou para a sua cela. Diz que o governador olhou para aquela situação e ficou muito chateado, porque afinal de contas o governador
penitenciária, conversar com o sujeito não dá a mínima para ele, virou as costas, voltou para casa, foi embora. E depois os guardas da prisão, conversando com este rapaz, disse: rapaz, você é bem doido, o que é que aconteceu? O governador em pessoa veio aqui para dar uma liberdade para você, para transformar a sua pena de morte numa pena comum, para você poder sair logo daqui, e você não foi nem sequer conversar com o homem. E aí disse que esse rapaz caiu em si, e ele começou a chorar, e chorou muito, e passou alguns dias de depressão, e aí ele escreveu uma carta para o governador pedindo perdão. Ele escreveu uma carta para o governador dizendo, olha, que ele estava arrependido da decisão dele. E aí o governador mandou outra carta para ele, disse: olha, você teve a sua oportunidade. O perdão que eu tinha para dar para você, eu dei para outro. Outra pessoa foi liberta em seu lugar. Outra pessoa recebeu aquilo que era que você podia ter recebido. Infelizmente eu não tenho mais nada para te dar. E aí então teve que se executar a sentença. E lá nos Estados Unidos, no dia que vai executar a sentença, eles colocam o sujeito numa sala vidraçada, ou uma sala aberta, e aí a família e as pessoas testemunhas da comunidade, elas são chamadas da prisão para poder testemunhar aquela execução, porque é a execução da pena legislativa, a pena que foi imputada. E esse rapaz, então, ele pôde falar as suas últimas palavras. Ele olhou bem no olho de cada um daqueles amigos, daqueles parentes que estavam ali. E ele disse para aquelas pessoas, disse o seguinte: hoje eu estou morrendo, hoje eu estou sendo executado, mas não é por um crime que eu cometi. Eu estou sendo executado, eu vou morrer, porque eu não aceitei o perdão que me foi oferecido. Essa história, amados, é uma história real. Se alguém ler aquelas seleções, está lá naquelas seleções, aquele livro, essa história registrada. Essa é uma história real. Nenhum de nós, por mais pecador que seja, por mais pecados que você tenha cometido na sua vida, você não vai para o inferno por causa do seu pecado. O inferno não foi feito por causa de você. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E Jesus, quando voltar, vai mandar muitas coisas para o inferno, inclusive Satanás e seus demônios, que já estão julgados, condenados e serão executados. Mas algumas pessoas, por não aceitarem o perdão que Jesus deu sobre as suas vidas, também irão acompanhar Satanás para aquele lugar terrível. E a palavra morte, a palavra inferno, ela tem um significado muito bonito, porque na língua portuguesa parece que é uma coisa muito simples, mas ela representa absolutamente o seguinte: a morte e o inferno representam separação eterna de Deus. Se alguém vai para o inferno, significa que ela vai passar toda a eternidade separada de Deus. Por isso que o inferno é uma coisa feia. Por isso que o inferno é um lugar que nós não queremos ir. Por isso que o inferno é um lugar onde aqueles que aceitam Jesus não irão. Porque aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador passarão a eternidade na glória com o Senhor. Nós gostaríamos que tivesse outras alternativas, mas não há outras alternativas. Há apenas este caminho, amados. É o caminho de buscar ao Senhor. Por isso, essa notícia é uma notícia boa e triste ao mesmo tempo. Ela é boa porque se você entrou nessa noite pecador, você pode sair daqui dessa noite liberto, salvo e lavado no sangue do Cordeiro. Mas também é uma notícia triste, porque se você não aceitar o perdão que é oferecido a você, você pode caminhar passos largos para o inferno. E nem Jesus, com todo o seu poder e a sua glória, poderá desviar o caminho, porque este caminho quem escolhe somos nós. Por isso eu quero nesta noite orar com a sua vida. Quem sabe você entrou nesta noite e veio para uma programação de aniversário de igreja. Quem sabe nessa noite você veio a este lugar buscando, quem sabe, um conforto para a sua alma. Quem sabe você entrou nessa noite neste lugar com alguns pensamentos e alguns sentimentos no seu coração. Ou quem sabe você é uma pessoa que há alguns anos, algum tempo atrás, deixou os caminhos do Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que entrou aqui sem a certeza da sua salvação. Quem sabe você é uma pessoa que entrou nessa noite precisando receber o perdão de Deus. O diabo tem falado para você que você é muito pecador. O diabo tem falado para você que você não tem mais jeito. O diabo tem falado para você que não adianta você ir para cá ou para lá, que você já é dele, que tudo que você fizer não vai dar certo. Não acredite na conversa fiada do diabo. Aceite o perdão de Jesus sobre a sua vida ainda hoje, enquanto há tempo, porque o Senhor quer restaurar vidas, quer restaurar corações, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nesta noite e nós vamos orar, em nome de Jesus.